João 15:4, vamos ler juntos lá. Eu vou usar ali o PowerPoint ali, o projetor. Vamos ler juntos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. É uma alegria muito grande compartilhar com os irmãos, e enquanto eu meditava em João 15, o Senhor me fez lembrar a primeira vez que eu ministrei lá no salão, e foi justamente sobre João 15. Eu levei até uma árvore para usar o exemplo de João 15. Eu tinha uma Kombi na época e eu botei a árvore dentro da Kombi e eu coloquei lá na frente do meu lado, e eu até dei para os irmãos uma folhinha. Alguém ainda tem essa folhinha, João 15? Daí, Oswaldinho? Já secou já? Ergue ela aí, vamos ver. Olha lá, irmãos, a folha secou. Aí, maninho, glória a Deus. É isso que acontece, nós precisamos estar ligados à videira. Se nós estivermos ligados à videira, a folha, com o tempo, ela seca. E entender João 15, irmãos, entender o que Jesus falou ali, o que João escreve a respeito daquilo que Jesus ensinou, é algo extremamente definidor. Nós precisamos entender ali, e não só ter na nossa mente, no nosso coração, mas que toda essa profundidade no entendimento gere em nós uma praticidade de sabedoria. Porque se Jesus disse aquilo, Jesus sabia o que estava dizendo, amém? Ele sempre sabe o que está dizendo. E a gente precisa ir se adequando a Ele. E eu queria ministrar com os irmãos, eu vou fazer em 2 períodos, sobre o ambiente da frutificação. Não sei se é possível, se dá para os irmãos lerem ali, mas ali está escrito João 15:8. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Nós somos chamados para a glória de Deus. Nós somos criados para glorificar a Deus. Quando Deus te criou, quando você nasceu, antes da tua existência, Deus já te amava e tinha um propósito na tua vida. E esse propósito é a glória do nome dele mesmo. Amém? Portanto, há uma expectativa no coração de Deus em relação a nós. E essa expectativa é que a gente frutifique, cada um à sua medida, de glória em glória, de fé em fé, de graça em graça, mas o final disso é que essa árvore plantada, bem enraizada em Cristo, dê muito fruto. Porque nisso é glorificado o Pai, que a minha vida, que a tua vida, que a nossa vida dê muito fruto. Como se nós plantássemos uma mangueira no quintal da nossa casa, ou aqui na chácara mesmo. Qual é o objetivo disso? Que ela dê muita manga, que ela faça muita sombra, que ela cresça, que ela dê sementes, que ela multiplique, que ela dê boas mangas, e daquela boa mangueira a gente pegue sementes boas e plante outras mangueiras que vão frutificar, que vão multiplicar, que vão alegrar. Assim também é a nossa vida diante do Senhor, amém? E algo que o Senhor me trouxe para nós pensarmos é sobre esse ambiente de frutificação. Nós precisamos fazer perguntas ao Senhor com sinceridade. Eu vou de vez em quando na casa da minha mãe, lá ela planta orquídeas, planta um monte de coisa lá. Meu pai está sempre chegando com a caminhonete com alguma planta na caçamba lá. Mas o que é normal quando você
planta orquídeas, você chega num ambiente onde, por exemplo, existem muito mais orquídeas do que onde você está plantando. O que a gente faz? A gente pergunta: o que você está dando para orquídea? Que tipo de adubo você está usando? Quantas vezes você rega? Põe na sombra ou põe no sol? Planto aqui ou planto ali? É o que a gente faz. Querendo ou não, o que nos leva às respostas do Senhor é nós fazermos a Ele perguntas. E sobre a nossa frutificação, nós precisamos fazer ao Senhor perguntas. E algumas perguntas nós precisamos fazer porque a palavra do Senhor, amados, ela é cheia de respostas. Amém? A Bíblia nos responde as nossas inquietações, o Senhor responde. As nossas dúvidas, a palavra responde. E eu tenho algumas perguntas que nós precisamos fazer diante do Senhor. Está ali o desenho, né? Eu desenhei ali o Tainã com dúvidas. Cadê o Tainã? O Tainã está aqui. Brincando, viu, Tainã? Eu achei na internet e lembrei de você. Mas nós precisamos perguntar sobre o ambiente da frutificação. Nós precisamos ir para João 15 e nos aprofundarmos ali e perguntarmos ao Senhor em quais condições ocorre o muito fruto. Em quais condições ela ocorre? Quem são aqueles que frutificam muito fruto? Como é a vida daqueles que frutificaram muito diante do Senhor? Porque uns frutificam tanto, dão tanto fruto, e outros frutificam tão pouco. E a última pergunta diz respeito a nós, diz respeito a mim. Aonde está nos faltando sabedoria e aonde está nos faltando obediência? Porque Jesus diz que o ramo ligado à videira frutifica e com o tempo ele vai se tornando mais forte e com o tempo ele vai produzindo cada vez mais frutos. Portanto, a expectativa do Senhor é uma crescente na vida do discípulo. Eu não estou falando sobre empolgação, sobre ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Eu estou falando que de fé em fé, de glória em glória, dia após dia, a luz ali vai brilhando cada vez mais, e a plantinha que era pequena, ela vai aprofundando suas raízes, e ela vai crescendo para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero, junto com os irmãos, nós já lemos João 15 durante esses dias e até hoje aqui no começo, lembro João 15, mas eu quero na manhã de hoje fazer um paralelo entre João 15 e Salmo 1. Vamos abrir lá em Salmos 1, e diz aqui a palavra: bem-aventurado, abençoado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, repita comigo, prazer, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada, repete comigo, árvore plantada, junto ao ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ela frutifica. E algumas respostas o Senhor me deu. Eu não estou querendo dizer que são só essas as respostas, mas o Senhor me deu graça, e eu fico muito feliz quando a gente busca o Senhor e Ele fala. Porque quando os irmãos nos dão essa responsabilidade e privilégio de ministrar, há no nosso coração um clamor: Senhor, se o Senhor não falar,
eu vou passar uma vergonha durante 1 hora ali. E não é legal ficar passando vergonha, né, irmãos? Quanto mais 1 hora, né? E eu sou grato ao Senhor porque o Senhor me falou sobre algumas questões, sobre o ambiente da frutificação. E o primeiro ensino da parte dele é que a frutificação ocorre num ambiente de sabedoria. Amados, a palavra de Gênesis a Apocalipse, ela diferencia 2 tipos de pessoas: o sábio e o tolo, o prudente e o imprudente, o sensato e o insensato. Portanto, se nós temos no coração o desejo de frutificarmos, nós precisamos escolher o caminho da sabedoria. Provérbios, não precisam abrir, 10:1 diz: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 10:8 diz: o sábio de coração aceita, abraça os mandamentos, ama os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Provérbios 17:10 diz: a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. E Provérbios 14:1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Ou seja, nós, se formos sábios, se escolhermos o caminho da sabedoria, nós colheremos frutos doces. Mas se nós cedermos ao caminho da insensatez, nós colheremos frutos amargos. Porque a palavra diz: o que o homem plantar, isso ele colherá. Amém? E indo para João 15, vamos ler do 1 ao 8. Porque Jesus nos dá ali palavras de sabedoria. E não ouvir Jesus, ou ouvir a Jesus e não obedecer, é algo perigoso. Não é só ouvir. Jesus fala que aquele que ouve essas palavras e não as pratica, eu assemelhar-lhe-ei a casa edificada sobre areia. Então não é só eu saber o que Jesus está falando, é eu fazer disso sabedoria. E Jesus nos diz aqui: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver ligada à videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, e quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Repete comigo, irmãos: muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará, e os colhem e os lançam no fogo e ardem. Mas se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Sabedoria, amados. Jesus está nos dizendo que o fruto depende de estarmos com Ele. Ponto. Jesus está nos dizendo que o fruto vem dEle. Jesus está nos dizendo que nós frutificaremos quando o nosso coração estiver totalmente nas mãos dEle. Em Oséias 14:8, a palavra diz: de mim procede o teu fruto. Vamos abrir em Oséias 14:8.
O irmão que achar primeiro, pode se colocar de pé. Oséias 14:8. Lê aqui, Léo, no microfone. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Aleluia. Ó Efraim, o que tenho eu com os ídolos? Diz a palavra que Ele cuidará de nós, e Ele nos dá uma informação preciosa que a gente precisa abraçar e nunca mais se esquecer dela. De mim procede o teu fruto. Nós não frutificamos por nós mesmos, não há capacidade humana em nós que gere algum tipo de frutificação que honre o nome do Senhor. Isso não pode ser somente uma informação, isso precisa ser uma verdade, a ponto de eu nunca mais buscar o meu fruto aonde ele não está. Amém, irmãos? Eu não tenho capacidade de produzir frutos em mim. Toda a minha frutificação, ela vem do Senhor. Toda a minha frutificação, ela vem de Cristo. Toda a minha frutificação, ela vem do ponto de eu estar com Cristo, de eu buscar a Cristo, de eu centralizar a Cristo, de eu dar a Cristo a primeira importância. Jesus resume ali a lei em 2 mandamentos principais. Ama ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Está faltando o A. Com toda a sua alma. O amor café. Ele nos ensina, o Senhor tem que ser o primeiro. Alguém viu o nome de vocês nessa frase que eu falei, nesse versículo que eu falei? Eu não vi. Eu vi o nome do Senhor. Eu não vi o meu nome no primeiro mandamento. Eu não vi minha vida ali. Mas eu vi o nome do meu Senhor, do meu Salvador, daquele que entregou a vida dele por mim. Então o primeiro mandamento me ensina que primeiro é o Senhor. O primeiro objetivo da minha vida é ser discípulo de Jesus, é frutificar para o Senhor. O projeto pessoal mais importante da minha vida é ser um discípulo que frutifica para Jesus. E todos os outros projetinhos precisam vir a partir daí. O primeiro objetivo, o primeiro fogo que arde no meu coração é que a minha vida frutifique a Cristo, porque quando eu dou muito fruto, o nome de Deus é glorificado. E o segundo mandamento semelhante a esse é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, amados, cabe sabedoria aqui. Qual é a sabedoria? Eu preciso colocar Jesus em primeiro lugar. Amém? Porque se eu coloco Jesus em segundo lugar, daqui a pouco ele é o terceiro, daqui a pouco ele é o quarto, daqui a pouco ele é o quinto, daqui a pouco ele é o sexto, daqui a pouco ele é o sétimo, daqui a pouco ele é o oitavo, e daqui a pouco ele está longe demais, irmão. E não é ele que se afastou das nossas vidas, fomos nós que fomos colocando coisas na frente de Jesus, e coisas na frente de Jesus, e mais coisas na frente de Jesus, e daqui a pouco nós estamos longe de Jesus. Os nossos projetos se tornaram mais importantes que os projetos de Jesus, a nossa vida se tornou mais importante que a vida de Jesus, a nossa alegria se tornou mais importante que a alegria de Jesus. A nossa felicidade se tornou mais importante da felicidade de Jesus. E se eu quero frutificar, eu preciso saber de uma coisa: eu preciso que a vida de Jesus seja a minha vida. Amém, amados? E o segundo ponto, bem parecido com o primeiro, é que não só toda frutificação vem do Senhor, mas toda frutificação
é para o Senhor. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Frutificação é porque dele, por ele e para ele. Eu frutifico porque dele, eu frutifico por ele e eu frutifico para ele. João 15:8, Jesus nos diz que o meu Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto. Quantos querem glorificar o Pai aqui? Precisamos ter esse desejo, amados. A gente precisa ter o desejo de frutificar, porque a glória do fruto não é para nós, é para Ele. Mateus 5,16, Jesus fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. A glória da frutificação não é nossa, a glória da frutificação é do Senhor. O brilho da frutificação, ele é sobre nós, mas ele não vem de nós, ele vem do Senhor. E a glória da frutificação também não é nossa, ela é do Senhor. Por isso eu, como discípulo de Jesus, preciso ter esse desejo, preciso ter essa vontade, preciso ter esse anseio de frutificar, porque o fruto não diz respeito a mim, o fruto diz respeito ao Senhor. E se eu não tenho o desejo de frutificar, eu sou medíocre na minha adoração. Se eu não tenho o desejo de frutificar, a minha adoração diz respeito a mim, não diz respeito a Ele. Se eu não tenho o anseio de frutificar, eu ainda não entendi o que o Senhor Jesus nos disse. Quando eu leio Mateus 28, Jesus me dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide e ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O meu coração precisa arder diante dessa palavra. O meu coração precisa ser focado nessa palavra. Isso não é algo que os homens trouxeram, isso não é algo que alguém trouxe, isso é algo que Jesus nos disse: ide, ensinai as nações. Senhor, eu quero ir, Senhor, eu quero ensinar as nações, Senhor, eu quero ser usado em batismos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eu quero ensinar os meus irmãos e as vidas a guardarem todas as coisas que você tem me ordenado. E se meu coração não está ardendo quando eu ouço essa palavra, talvez eu preciso ficar mais tempo na presença do Senhor. Se meu coração não arde mais quando eu leio Mateus 28, 19 e 20, eu preciso gastar mais tempo na presença de Jesus. Sabe por quê, amados? Porque o coração dele ardia. O coração de Jesus ardia. Quando Jesus olhava as multidões, ele se compadecia. E ele se vira para os seus discípulos, ele diz: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Quando Jesus olha São José do Rio Preto, ele olha para nós. Quando Jesus olha para Mirassol, ele olha para nós. E o meu coração precisa arder por aquilo que o coração de Jesus ardia, amém? E a quarta ensino é que se Jesus é a videira verdadeira, eu preciso gastar o meu tempo e a minha energia em Jesus. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Nós temos duas coisas limitadas. Nós estamos limitados ao tempo. Deus não está, nós estamos. Portanto, o nosso tempo é limitado. Quantos percebem isso? Fácil de perceber. E a nossa energia também é limitada. Sabe um celular que vai baixando energia todos os dias e voltando? É assim nossa vida. Dá para perceber, por exemplo,
no final do acampamento o quanto a nossa energia física é limitada, porque a gente sai daqui cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio de vida, mas nosso corpo está um caco. Portanto, eu preciso de sabedoria, porque se o meu tempo e a minha energia é limitado, amados, eu não vou conseguir fazer tudo. Eu não vou conseguir todas as informações sobre tudo. Não dá para ser bom em tudo. Não dá para frutificar em tudo. Não vem com essa síndrome de Superman, que tem tomado conta da nossa geração. Precisa ser bom em tudo. Deixa eu falar uma coisa, não dá para ser bom em tudo. Mas dá para a gente focar em Jesus e falar: Senhor, venha o teu reino e a tua justiça e as demais coisas, Senhor, que sejam acrescentadas. Eu quero que o meu foco e a minha energia estejam no teu reino e na tua justiça. E as demais coisas, André, as demais coisas você acha que Deus não vai acrescentar? Se Ele diz que cuida de nós, se Ele diz que estará conosco todos os dias. Mas muitas vezes nós queremos correr atrás de tudo, nós queremos correr atrás das demais coisas e nós esperamos que o reino seja acrescentado. Mas Jesus nos diz: busca aí primeiro o reino e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, investe a tua força, investe o teu tempo, investe a tua energia no reino de Deus e na sua justiça. Não investe a tua força, a tua energia limitada nas demais coisas. Nós precisamos correr atrás das demais coisas. Precisamos trabalhar, precisamos acordar cedo, precisamos produzir, precisamos nos especializar, precisamos fazer curso, precisamos buscar excelência. Mas se tudo isso virar um ídolo na nossa vida, nós precisamos ouvir Jesus: Efraim, que tenho eu com os ídolos? Sou eu que cuido de ti. E o que é ídolo? A gente às vezes acha que ídolo é só imagem que fulano usa ou ciclano usa. Eles são idólatras. Por quê? Porque eles usam uma imagem de barro. E nós muitas vezes vamos trazendo ídolos que não são de barro, mas que vão tomando o lugar de Jesus no nosso coração. É um hobby, é o trabalho, são os filhos, é um exercício, é um esporte, é um time de futebol, é um ritmo musical. Sou eu mesmo. Muitas vezes a gente se coloca como ali o centro da nossa vida, e é como se Jesus ficasse correndo em volta para servir a gente. Não! Nós servimos o Senhor. Amém? Sabedoria, amados. Precisamos ser sábios e não perder o nosso tempo e a nossa energia, que são limitados, buscando em outras fontes que não sejam Jesus. E o segundo ponto é que nós crescemos e frutificamos num ambiente de obediência. Vamos abrir lá em João 15. Jesus condiciona o permanecer à obediência. João 15:10. Ele diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus está nos dizendo: se houver obediência em vocês, se os mandamentos do meu Pai não forem somente informações ou saber, se os mandamentos do meu Pai forem guardados e praticados, vocês permanecerão no meu amor. Toda frutificação ocorre num ambiente de obediência. Toda frutificação ocorre num ambiente onde eu percebo que Jesus é o Senhor e eu sou um simples servo. Toda frutificação ocorre num ambiente onde eu percebo que eu preciso me adequar à palavra. Eu preciso mudar por causa da palavra. Eu não preciso mudar a palavra por minha causa.
Eu não adapto o Evangelho à minha vidinha, eu adapto a minha vidinha ao Evangelho. Abra comigo em Atos 5:32. É uma palavra que o Senhor sempre fala comigo. Atos 5:32 diz: e nós somos testemunhas a respeito dessas palavras, nós e também o Espírito Santo. Repete comigo: o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui? Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, irmãos. Obedece. Eu preciso obedecer a palavra. Eu não ensino nada para Jesus, eu aprendo dele. Não há sabedoria em mim que possa confrontar com a de Cristo. Diante de Cristo a gente não debate. Diante de Cristo a gente obedece. Eu não debato a vida com a vida. Ele é a vida. Eu não tento ensinar o amor para aquele que é o amor. Qual que é a postura nossa? É a postura de discípulo. Senhor, me ensina pela tua misericórdia a vida. Me ensina a amar os meus irmãos. Me ensina a servir os meus irmãos. Senhor, me ensina. Eu vou me esvaziar de mim para me encher de ti. Porque não há nada em mim que possa se comparar àquilo que está contigo. Segundo ponto, continuando, é que nós, amados, nós devemos ser mais simples, mais práticos e menos teóricos. A palavra não existe para ser discutida, a palavra existe para ser obedecida, amém? Eu preciso ser mais prático, eu preciso ser mais simples, eu preciso ser mais obediente. Eu preciso ir, Jesus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Muitas vezes a gente fica discutindo, olha, mas não é ide, mas era o indo. Então era o indo, então você vai fazendo o indo e vai fazendo o ide, é verdade. Mas tem vezes que a gente fica tanto discutindo o indo e o ide, que a gente não faz nem o indo nem o ide. Fica debatendo o grego, o hebraico, o aramaico. Amados, Deus quando se quis fazer entender, Ele enviou Jesus, uma pessoa. Quando Deus quis que você entendesse a Ele, Deus mandou a Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E a palavra diz que nós não podemos fugir, sair das simplicidades devidas a Cristo. Deus se fez entender em Cristo. É como se nós não entendêssemos e Deus pensasse assim: eu vou precisar desenhar para eles entenderem. Deus nos envia Cristo. Ele desenhou. Jesus desenhou na areia, é verdade. Mas em Cristo Deus deixa clara a tua vontade. Senhor, como que o Senhor quer que eu viva? Olha para Cristo. Senhor, como que o Senhor quer que eu trate a minha esposa? Olha para Cristo. Senhor, como que o Senhor quer que eu trate os meus filhos? Olha para Cristo. Senhor, como que eu prego a tua palavra? Olha para Cristo. Senhor, como que eu oro? Olha para Cristo. Senhor, como é que eu vivo contigo? Olha para Cristo. Olha para Cristo. E seja simples e prático como Cristo era. Os métodos de Deus são os mesmos métodos há milênios. Olha para o teu irmão e fala para ele: não inventa moda. Inventa moda, irmão. Sabe aquela musiquinha das crianças? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer... Vamos cantar? Você me ajuda aí. Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. É simples, né, amados?
A gente às vezes inventa moda demais. Deus é simples, os métodos dele são os mesmos. Moisés, para ser bênção para o seu povo, ele precisava ouvir ao Senhor e se encher da lei e da palavra. Josué, para abençoar, ele precisava ser cheio do Senhor, da sua palavra. Davi, para abençoar, ele precisava ser cheio do Senhor, da sua palavra. Todos os homens de Deus foram cheios do Senhor, da sua palavra, e o Evangelho chegou até nós. Adivinha como que você vai ser útil nas mãos do Senhor? Sendo cheio do Senhor e cheio da sua palavra. Amados, Deus não vai lançar aplicativo no iOS. Olha, agora é diferente servir a Deus. Você não precisa gastar tempo com Ele. Você aperta esse botão, esse botão, esse botão, Ele fala, olha só. Não vai acontecer isso, irmãos. Os métodos de Deus são os mesmos há milênios. Não muda, não atualiza. A vida com Deus, ela é uma vida em novidade de vida, mas os métodos de Deus, desde os tempos mais primórdios, desde o começo de todas as coisas, nós precisamos fazer o arrozinho com feijão. Arroz com feijão, meu irmão. Vida com Deus é simplicidade, é buscar o Senhor, é entrar no teu quarto, fechar a tua porta, você não precisa de mais nada. Leva a Bíblia de companhia, de preferência física. É simples assim. E o quarto ponto é nós sabermos que o nosso Deus é um Deus de mandamentos e não de sugestões. Amém? Se Deus fosse um Deus que quisesse saber a nossa opinião, Ele não nos daria 10 mandamentos. Amém? Ele nos daria 10 sugestões. Olha, eu acho que seria melhor se você fizesse. Não que você precise fazer, mas eu acho que talvez, não, amados, o talvez não cabe em Deus. Deus é. Então tudo que Deus me diz, eu preciso obedecer. As 2 últimas ministrações no salão foram sobre isso. João falou sobre o senhorio de Cristo. O Elton falou sobre o senhorio de Cristo. Eu acho que Deus está querendo nos falar alguma coisa. Eu só suspeito que Ele está querendo nos falar alguma coisa, nos lembrar algumas verdades a respeito do senhorio de Cristo. Portanto, se Cristo me ensina a amar os meus irmãos, amados, amar não é opcional. Abre lá em João 15:12. Jesus fala. O que Jesus fala em João 15:12? Eu acho que a minha sugestão é essa, que talvez, se vocês quiserem, vocês poderiam, talvez, amar uns aos outros. É isso que ele fala? Não, né? Que bom. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar é mandamento. Não tem opção. Não é para alguns. Amar é mandamento. Eu preciso amar os meus irmãos. Ah, mas fulano de tal é muito difícil. Querido, com todo respeito, alguém aqui é fácil demais? Você é fácil de lidar? Para Deus te amar, Ele precisou enviar Jesus, enviar o Cordeiro para morrer pelos seus pecados, para limpar a tua vida, porque nós não éramos capazes de nos salvar. E aí Jesus fez toda uma obra perfeita e grandiosa. E aí Jesus volta para o Pai. Acho que quando Ele chega no Pai, Ele fala para o Pai: Pai, corre, manda o Espírito Santo que eu cheguei. E aí Jesus envia o Espírito Santo. Às vezes a gente acha que as pessoas são difíceis demais, e a gente não olha o quanto que a gente é difícil para Deus. Irmãos, precisamos ser mais humildes. Eu preciso amar os meus irmãos, porque Jesus amou. E se Jesus me fala: André, o meu mandamento é este, que você ame os teus irmãos assim como eu te amei. Amém, Jesus. Eu não discuto contigo. Eu já cheguei à conclusão que Ele está certo. De vez em quando a gente percebe em casa, né? Às vezes eu comento com a Rebeca, né? Algumas situações, nossa, aconteceu tal coisa,
e ali o irmão obedeceu a palavra, e olha só o fruto que está dando agora, que bênção, os filhos estão firmes, os filhos estão frutificando. Aí eu olho para a Rebeca e falo assim, nossa amor, não é que Deus estava certo? Olha só, que interessante, Deus estava certo, obedeceu, frutificou. A gente precisa ter esse coração, irmãos, Deus sempre vai estar certo. Deus sempre vai estar certo. Portanto, se Ele me ensina a amar, eu preciso amar. Se Ele me diz para perdoar, eu preciso fazer o quê? Adivinha? Perdoar. Amém? Perdoar não é opcional, querido. Jesus fala que eu preciso perdoar para ser perdoado. Então perdão não é quando eu sinto, perdão é quando eu obedeço. Obedece, depois você vai sentir. Se Jesus disse para eu ter misericórdia, eu necessariamente preciso exercer misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Quantos precisam de misericórdia aqui? O irmão está levantando os pés. Eu preciso todos os dias da misericórdia do Senhor. Quando eu olho para mim, eu preciso ver o quanto eu necessito da misericórdia do Senhor. E aí quando eu olho para o meu irmão, eu não posso ser hipócrita, porque eu só recebo misericórdia e eu não passo ela para frente. Quando eu olho o meu irmão, eu preciso ter misericórdia, esteja o meu irmão onde ele estiver. Tenha feito o meu irmão o que ele quer que ele tenha feito, eu preciso ter misericórdia. Se Cristo me diz que o lugar para eu me desenvolver é na igreja, nas juntas e ligamentos, bem ajustado, bem ligado, bem vinculado, é assim que eu preciso estar. Por quê? Porque Deus estabeleceu a igreja. Olha que bênção, olha para o teu lado, tanto discípulos sendo transformados aqui, está tudo em transformação. A gente se sente em casa na igreja porque é um ambiente onde está todo mundo sendo transformado. É onde eu percebo que eu estou sendo mudado e meu irmão está sendo mudado também. Portanto, eu preciso estar vinculado, abraçado a esses irmãos, não só de sábado, mas eu preciso estar necessariamente no convívio da igreja, porque se Cristo é minha vida, a igreja é o meu viver. Se Cristo é o meu Senhor, eu quero estar com os filhos de Cristo, eu quero estar com aqueles que estão em Cristo, eu tenho que aprender com os filhos de Cristo. Não queira inventar a roda, já inventaram ela. Os métodos de Deus são os mesmos. Deus estabeleceu a igreja. Esses dias eu ouvi falar, tem os desigrejados. O que é desigrejado? Eles querem seguir Jesus fora da igreja. Eu falei, não dá. Não dá. Eles têm que se converter. Eu perguntei, eles leem a Bíblia? Qual Bíblia eles leem? Porque se eles lerem essa aqui, vão chegar à conclusão que não dá. Amém, irmãos? É com os irmãos. É um com o outro, é raspando um com o outro, sendo lapidado, sendo transformado. Errou, pede perdão. É assim que funciona, irmão. A plenitude é na glória. Aqui a gente está sendo transformado, amém? Aqui a gente está sendo transformado. Se Cristo me ensina a estar com os irmãos, eu preciso estar com os irmãos. Se Cristo me ensina a orar, eu necessariamente preciso orar. Mas está corrido, tem isso, tem aquilo, irmão. Se tiver que cancelar alguma coisa, cancela para orar. Mas eu faço isso. Então tira um isso, para que dê tempo de orar. Amém? Isso é um desafio? É um desafio. Mas a gente precisa ser valente. Encara o teu desafio, irmão. Eu estou encarando esse desafio todos os dias, com 2 crianças pequenas, trabalhando, levando na escola de manhã. Chega de tarde, você fala, vão dormir. Vão nada. Estão subindo o ventilador de energia.
Eu falei que o nosso tempo e energia são limitados. Tem vezes que eu quero abraçar eles para ver se pega um pouco da energia dessas crianças. Amém. Então, o ambiente da frutificação, ele ocorre no ambiente de sabedoria, primeiro ponto. E o segundo ponto é que ele ocorre no ambiente de obediência. Assim como eu dei o exemplo das flores e das orquídeas, não basta eu buscar sabedoria e como uma pessoa que vai e entra na internet para ver como que cuida de orquídeas. Não basta ela só entrar e saber. Ela precisa praticar. E a prática se chama obediência. Amém? Precisamos obedecer. Abre comigo em João 16. Só para finalizar uma frase sobre a obediência prática. Cristo nos diz em João 16, 13, ele diz aqui: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Se Cristo nos diz que é o Espírito Santo que nos revela a sua palavra, nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Amém? Nós precisamos buscar conhecer o Espírito Santo, e tendo comunhão com o Espírito Santo, eu conheço o Filho e eu conheço o Pai. Temos cantado, né, aqui, mostra o teu poder, vem Espírito Santo, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. E eu penso que nós precisamos fazer desses cânticos diários. Nós precisamos cantar para o Senhor: Senhor, tu és bem-vindo. Na segunda-feira precisamos cantar: Espírito Santo, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo no meu trabalho, tu és bem-vindo enquanto eu dirijo. Espírito Santo, tu és bem-vindo das minhas emoções, tu és bem-vindo da minha casa. Isso, amados, também é obediência. O Senhor deu o Espírito Santo para aqueles que obedecem. Quanto mais eu obedeço, mais cheio eu vou sendo do Espírito Santo. E se Cristo me disse que eu devo conhecer a verdade, porque é a verdade que vai me libertar, e como nós lemos aqui, o Espírito Santo que nos conduz, Ele é o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Então eu preciso ser cheio também do Espírito Santo e da palavra de Deus. Amém? Dando uma revisadinha aqui no ambiente da obediência. E aí nós passamos agora para o terceiro ambiente da frutificação, que é o ambiente de constância. Em João 15, Jesus nos diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não permanecerem em mim. Permanecer, ela vem da palavra meno. A raiz grega dela é a palavra meno. E permanecer significa estar presente continuamente. Vamos falar junto? Até rimou a frase. Estar presente continuamente. Permanecer significa esperar no mesmo lugar. Permanecer significa ser sustentado e mantido continuamente. Portanto, quando Jesus diz: vocês precisam permanecer em mim, Ele está nos dizendo: vocês precisam estar e permanecer. Vocês precisam estar presentes, não como visitantes, mas como moradores. Jesus nos diz: vocês precisam estar presentes continuamente na minha presença.
Por exemplo, quando nós passamos 3 a 4 dias na presença do Senhor, parece que nós estamos muitas vezes nos céus. É irmão falando da palavra aqui, outro falando da palavra ali. Você olha para o outro lado, tem um orando. O outro lado tem outro louvando. O outro lado tem as crianças brincando. A gente senta aqui, ouve a palavra, louva o Senhor. É uma delícia. E nós saímos daqui a 1000 por hora. E por que nós saímos aqui a 1000 por hora? Porque nós tiramos 4 dias para permanecer continuamente com o Senhor. É lógico que os outros dias temos os nossos afazeres, mas quando nós encontramos espaço para o Senhor nos nossos dias, quando nós encontramos espaço para a palavra nos nossos dias, quando nós encontramos espaço para estarmos com os irmãos nos nossos dias, nós estamos ali sendo sustentados e mantidos continuamente, cheios de Jesus. É como uma esponja, ela precisa ser molhada para transbordar. E depois que ela transbordou, ela precisa ser molhada de novo para continuar transbordando. E ela precisa ser molhada de novo para continuar transbordando. A vida com Deus é essa, nós vamos observando, nós vamos adorando e nós vamos sendo transformados na mesma imagem. Portanto, a palavra me diz que eu estou em Cristo, e aquele que está em Cristo, ele é cheio de Cristo. Mas isso não pode ficar como um fato isolado que ocorreu no meu batismo, por mais que essa verdade seja um fato inquestionável. Mas eu, como discípulo de Jesus, eu preciso estar sempre me revestindo de Cristo, me revestindo do Espírito Santo, me revestindo da palavra do Senhor. A Bíblia diz: habite ricamente em vós a palavra de Deus. Para que ela habite ricamente em mim, não basta que eu coloque a minha Bíblia do lado da minha cama. A Bíblia não entra na nossa mente por osmose, por estar perto. Nós precisamos nos debruçar na palavra, nos debruçar nas verdades e bebermos, e bebermos, e bebermos, e bebermos, e bebermos, e bebermos. Porque daqui a pouco a gente está tão encharcado do poder de Deus, que um abraço que a gente dá no irmão, o irmão sente a presença de Deus. Uma oração que a gente faz pelo irmão, o irmão sente a presença de Deus. Uma palavra que a gente lê para o irmão, a gente chega à conclusão: Deus falou comigo. Mas por que Deus falou comigo? Porque o irmão está ali como uma esponja, sendo cheia da presença do Senhor. Isso nos leva a uma ideia, amados, que é a ideia de tempo e constância. Jesus fala sobre tempo e constância. A vida de Jesus era um exemplo sobre isso. Jesus estava constantemente. Não sei se os irmãos percebem, mas de vez em quando dos evangelhos Jesus some. O que ele estava fazendo? Estava orando. Cadê Jesus? Estava aqui, não está mais. Ih, foi orar de novo. Acho que Jesus pensava assim. Está orando de novo. Mas Jesus buscava constantemente a presença do Senhor. Jesus buscava constantemente estar com o Pai, a ponto de que certa vez os seus discípulos chegaram em Jesus e clamaram a Ele: Senhor, ensina-nos a orar. E amados, eu tenho para mim que os discípulos não estavam preocupados ali simplesmente com o conteúdo da oração, com o assunto da oração. Por mais que Jesus ali traga o ensino como nós devemos orar, por que nós devemos orar, por quem nós devemos orar, qual que deve ser o assunto da nossa oração. Mas eu tenho para mim que os discípulos tinham no coração um desejo de aprender a orar como Jesus orava. É como se os discípulos estivessem conversando entre si e falando: o que Jesus aprendeu que a gente ainda não aprendeu? O que Jesus viu que a gente ainda não viu? O que leva Jesus a gastar tanto tempo em oração? E quando Jesus volta dos momentos de oração, eu fico imaginando o poder e a graça que Jesus chegava. Porque certa vez os discípulos estavam ali tentando expulsar um demônio do menino e a coisa não ia, a coisa não funcionava. Jesus chega
e fala: até quando? E aí Jesus resolve o problema do menino em 2 palavras. Porque, amados, Jesus chegava encharcado do poder de Deus e da graça de Deus e do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus sai para jejuar os 40 dias, diz a palavra que Jesus vai jejuar cheio do Espírito Santo, e depois de 40 dias diz que Jesus volta no poder do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, mas também no poder do Espírito Santo. E para estarmos no poder do Espírito Santo, a gente precisa gastar tempo com Jesus. Eu preciso me esvaziar de mim. E, irmãos, quanto mais difícil a gente é, mais tempo a gente precisa gastar. Então, já que todo mundo é difícil, todo mundo precisa gastar muito tempo. Porque eu preciso me esvaziar dos meus sentimentos, eu preciso me esvaziar dos meus medos, eu preciso me esvaziar das minhas dúvidas, eu preciso me esvaziar do meu egoísmo, eu preciso me esvaziar da minha avareza. Cada um aqui sabe daquilo que precisa se esvaziar. E se eu não der lugar para o Senhor, se eu ficar cheio de mim, eu não abrir espaço para que o Senhor me encha. E eu quero ser cheio do Senhor. Com quem nós aprendemos sobre constância? Temos alguns exemplos na Bíblia. Abraão. Quantos anos, irmãos, até que a promessa se cumprisse na vida de Abraão? Quantos anos? Alguém sabe aqui? Mais ou menos 100 anos. 100 anos. Deus deu uma palavra para Abraão: você vai ser pai de multidões, você vai ser pai de nações. Abraão creu de todo o coração, saiu da terra onde ele estava, e Abraão creu mesmo. Abraão não ficou mais ou menos não, porque ele saiu de onde ele estava, ele creu de todo o coração, ele abandonou o conforto dele e creu. Eu penso que Abraão pensava assim: eu vou chegar na terra, vou sair daqui, nossa, a hora que eu estiver na esquina, já vai começar a se cumprir a palavra de Deus na minha vida. 100 anos depois, o Senhor começa a cumprir a palavra dele na vida de Abraão. Moisés, 40 anos, até ele fugir, mais 40 anos, até ele começar. O que é isso, irmãos? Tempo. 57, 58, 59, 60, e aí, Senhor? É agora que o Senhor vai fazer a tua vontade? 61, 62, 63. Pai, o tempo está passando. A gente às vezes lembra a Deus como se Deus não soubesse, né? Pai, o tempo está passando. Eu já sei. 64, 65, 66. Irmãos, isso é tempo de permanência. José, Deus deu sonhos para ele, deu palavras para ele, Deus mostrou coisas grandes para ele. E aí José estava cheio de esperança: vou reinar, vou ser usado, Deus vai me usar, vou abençoar minha família. Próximos capítulos, José é vendido como escravo. Mais ou menos de 17 a 20 anos demorou para que aquilo que Deus mostrou para José acontecesse na vida dele. Eu pergunto para os irmãos: Deus perdeu esse tempo na vida de José? De maneira alguma. O que Deus fez nesse tempo na vida de José? Deus ensinou. Ensinou José a sofrer, ensinou José a esperar, ensinou José a perseverar, ensinou José a ter paciência, ensinou José a servir aonde ele estivesse. José, onde estava, ele servia. Tanto que ele chega na casa do Potifar, daqui a pouco ele está sendo o primeiro homem de lá, ele vai para a cadeia, daqui a pouco ele está servindo na cadeia. Ele era um servo, onde ele estava servindo. O que Deus estava ensinando José a fazer? Servir. Davi. Os irmãos leram a palavra ali em 1 Samuel. Davi é ungido rei, irmãos. Vem um sacerdote da época, unge Davi e fala: esse é o rei escolhido por Deus. Próximos capítulos. Davi foge do Saul igual o rato foge do gato. Deus perdeu o tempo enquanto Davi fugia de Saul, irmãos? Sim ou não? Não. Deus não perde tempo. A gente perde tempo, Deus não perde tempo.
Enquanto Davi fugia de Saul, Davi aprendia a depender do Senhor em tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi não tinha condição de enfrentar Saul. Davi não tinha condição humana nenhuma de peitar Saul. Nenhuma. Mas Davi aprendeu, fugindo de Saul, a depender do Senhor. Davi olhava para os lados e falava: Senhor, eu não tenho exército. Senhor, eu não tenho homens às minhas ordens. Senhor, eu não tenho força. Saul é muito maior do que eu. Até na altura Saul levava vantagem. E Davi fugia para um lado, fugia para o outro. Deus dava livramento aqui, dava livramento ali. E Deus, enquanto Davi fugia, ensinava Davi a depender do Senhor. Quando Davi assume o trono ali de Israel, ali o reinado de Israel, Davi tinha guerras a fazer. E sabe o que Davi fazia nas guerras, irmãos? Dependia do Senhor. Ali Davi tinha exército, e aí você falava: bom, agora, se ele fugiu sem exército, agora que ele tem 300 mil homens na mão dele, Davi não vai nem orar. Quem que é? Mata 30 mil. E ali, mata 50 mil. Ele tem uma máquina mortífera na mão dele, o exército de Israel. Ele tem um poder bélico gigantesco na mão dele, o maior exército do seu tempo. Sabe o que Davi fazia antes de cada guerra? Davi colocava seu joelho no chão e perguntava: Senhor, vou ou não vou? Senhor, subo até eles ou não subo? Eu fico imaginando os soldados doidos. Mas é só 30 mil pessoas, a gente está em 300, afiando a espada. Davi falava com eles: esperem sentados aqui, eu vou ver o que o Senhor quer que eu faça. Por que Davi fazia isso, irmãos? Porque no tempo da espera, Davi não tinha nada de recurso, mas ali ele esperou, aprendeu a esperar no Senhor. Paulo, a gente acha que o ministério de Paulo começa já... Paulo fica 3 anos, a partir da sua conversão, até subir para Jerusalém. Quando ele sobe para Jerusalém, os irmãos falam: não era esse que matava a crente? Manda o bendito para Tarso. Deram uma passagem para Paulo, só de ida para Tarso. Paulo fica mais ou menos 11 anos em Tarso, até que Barnabé vai buscar Paulo em Tarso e traz para que ele ajude Barnabé na igreja de Antioquia. E ali Paulo começa a ter destaque entre os homens de Deus e a frutificar e a ter contato com os apóstolos. Eu não estou dizendo, irmãos, que nesse tempo nós não frutificamos. Eu estou dizendo que neste tempo Deus vai moldando o nosso caráter, e é como se Deus fosse nos ensinando primeiro a dar os pequenos frutos, as pequenas sombras, para que mais para frente Ele nos prepare para nós darmos frutos ainda maiores. Nós temos uma escola, e essa escola é a escola da constância. É a escola que Abraão passou, é a escola que Moisés passou, é a escola que José passou, Caleb. Josué e Caleb, os irmãos já leram. Caleb era um jovem cheio de vigor. Ele vê a sua terra e com 85 anos chega o tempo de Caleb tomar aquilo que Deus ia dar para ele. Se passaram 60 anos. Deus perdeu esse tempo, amados, com Caleb? De maneira nenhuma. Se eu olho para a palavra, como eu disse para os irmãos, não há nenhuma genialidade na nossa geração. Eu preciso olhar para a palavra e ver o que os homens de Deus fizeram, como foi a vida de Daniel, como foi a vida de Ezequiel, como foi a vida de Isaías, como foi a vida de Davi, como foi a vida dos homens de Deus. E eu preciso entender os métodos de Deus e entender que, por mais que na nossa época a coisa é fast food, tudo tem que ser rápido, tudo tem que funcionar, se demorar mais de 30 segundos a coisa não faz sucesso. Se você tem um site que demora mais de 20 segundos para abrir, esse site está fadado ao fracasso.
Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos: Deus não vai se sujeitar à correria da nossa época. Deus não vai mudar. Agora os homens estão correndo, então eu preciso ver uma forma nova. Ai, como eu vou fazer? Ai, eu vou... Não. Não é Deus que se adequa a nós. Nós nos adequamos a Deus. Amém? Portanto, se é uma correria, nós precisamos orar ao Senhor. Senhor, me ajuda a lidar com a correria. Me ajuda a remir o meu tempo, porque os dias são maus. Me ajuda a gastar o meu tempo e energia naquilo que é eterno e naquilo que no seu devido tempo vai frutificar. Vamos abrir lá em João 15. Jesus diz que a vara dá o seu fruto no seu devido tempo. Perdão, amados. Salmo 1, quase igual. O assunto é o mesmo, né? Eu sempre dou essas para ver se os irmãos estão prestando atenção, assim, estão ligados. Perdão, irmãos. Salmo 1, versículo 3. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. O que esses homens tinham em comum? O que Abraão tinha em comum com Moisés, que tinha em comum com José, com Caleb, com Davi? Salmos 1, versículo 3. No tempo da espera, eles eram como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas. Davi permaneceu firme com Deus. Moisés com Deus. Caleb com Deus. Paulo com Deus. Abraão com Deus. Nós precisamos ter essa paciência de esperar a frutificação no tempo de Deus, no jeito de Deus, na forma de Deus, mas que muitas vezes que a nossa impaciência não atrapalhe a nossa permanência. E eu queria dar uma palavra profética aqui para muitos irmãos que têm permanecido no Senhor. Irmãos, o teu fruto vem do Senhor e ele está vindo do Senhor. Amém? Permaneça. Ore, continue orando, continue buscando, continue clamando, continue intercedendo, continue comendo a palavra, continue buscando ao Senhor e saiba que o fruto vem. Quando há constância, quando há sabedoria, quando há obediência, quando essa árvore está plantada junto ao ribeiro das águas, tudo o que ela fizer prosperará no seu devido tempo. Quando você recebe essa palavra? E o último ponto, antes de eu passar para alguns conselhos práticos, é que o ambiente da frutificação é um ambiente de alegria, amor e prazer. Jesus não nos coloca num ambiente de tortura. A videira é um ambiente de prazer. Ontem estava o Asaf aqui e eu louvo a Deus pela vida do Asaf. Ele estava falando da alegria que ele tem em se gastar e em se deixar gastar pelo Senhor. Sabe por quê, irmãos? A gente conhece o Asaf, está aqui para ele não é nenhuma tortura. Você fala, nossa, vai vir aqui, não sei o quê, pegar avião, parari, parará. Sim, existe um esforço. Mas quando a gente vê a alegria que o irmão chega
e a alegria que o irmão vai embora para ministrar em outros lugares. Irmãos, a videira é um ambiente de alegria. Servir a Jesus não pode ser peso, estar com Jesus não pode ser um fardo. Se é isso, irmãos, nós não conhecemos a Jesus. Isso é religião. Isso é religiosidade. Eu dou esse exemplo 1000 vezes, quem anda perto de mim já está cansado de ouvir, mas eu me lembro do dia que eu me cheguei em casa, e era uma época que eu estava trabalhando de segunda a segunda, e aí eu sentei no sofá na sexta-feira umas 7:30, e sabe quando você dá aquela respirada assim? A hora que eu respirei, eu lembrei, hoje à noite tem vigília. E aí eu não vou negar para os irmãos, eu clamei internamente, Senhor. E aí enquanto eu clamava internamente, o Espírito Santo me deu um ensino rápido ali. Ele falou assim para mim: André, estar comigo e com os teus irmãos é um peso para você ou é um prazer? O Espírito Santo me perguntou: estar com os teus irmãos em oração é um peso? É um parto? É uma dificuldade que precisa alinhar Saturno com Netuno para você conseguir estar com os seus irmãos? Ou é um prazer? Ou é igual a palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Ou é como o salmista nos ensina: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias. Lógico que o contexto era outro, eles iam a um lugar, nós somos o lugar, mas esse ambiente onde os santos estão juntos. E aí naquele momento eu me arrependi diante do Senhor e eu falei: Senhor, Tu és o meu prazer. Tu és o meu prazer. Eu vou tomar um banho, eu vou me alegrar na Tua presença junto com meus irmãos, porque agora chegou a melhor hora da minha semana. Até agora eu estava trabalhando, até agora eu estava acordando cedo, até agora eu estava fazendo horário de almoço rápido para conseguir fazer uma outra coisa, até agora eu estava fazendo muitas coisas, mas agora eu vou me colocar na Tua presença e no meio dos louvores eu Te adorarei junto com os meus irmãos. Abre comigo em Salmos 87, 7. Essa palavra do Senhor tem falado muito no meu coração. Diz aqui: os cantores e tocadores de instrumentos cantarão, todas as minhas fontes estão em Ti. Todas as minhas fontes estão em Ti, Senhor. Toda a minha alegria está em Ti, Senhor. O meu renovo vem de Ti, Senhor. A minha paz vem de Ti, Senhor. A minha alegria vem de Ti, Senhor. A minha quietude vem de Ti, Senhor. Porque quando estamos longe de Ti, Senhor, somos como furacões, Pai. Ficamos ansiosos, Senhor, ficamos perturbados, confusos, Senhor. Mas quando estamos contigo, Senhor, o Seu amor nos consola, Pai. Em João 15:11, Jesus diz: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O ambiente da frutificação é um ambiente de alegria. Não é pesado, não é uma dificuldade, não é por mais que haja um esforço, mas não é um esforço onde eu faço por merecer. Jesus fez. E se há algum esforço, há um esforço para que eu me esvazie da minha força humana, para que eu me esvazie dos meus conceitos, para que eu me esvazie da minha força terrena, carnal, para que eu alcance a alegria
que vem do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra. João 15:9, Jesus fala: como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. O ambiente da frutificação é um ambiente de amor. Oswaldinho trouxe uma passagem, João 14:31, diz: mas é para que o mundo o saiba que eu amo o Pai e faço aquilo que o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos aqui. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço o que o Pai me mandou. Jesus coloca primeiro eu amo o Pai e depois ele coloca eu faço o que o Pai me mandou. Toda obediência é fruto de amor. Não é fruto de imposição, não é fruto de obrigação, não é fruto de um dedo apontado, mas é fruto de um coração que conheceu a Jesus e que o ama. É fruto de saber que a frutificação alegra o coração de Cristo e que eu preciso alegrar o coração de Cristo. É fruto de saber que somos amados, e saber que somos amados nos dá segurança neste processo de frutificação. João 15:9, Jesus diz: como o Pai me amou, eu também vos amei. Você é amado com o mesmo amor que o Pai amou a Cristo. Você é filho e Deus te ama como filho, com o mesmo amor que Ele ama a Cristo. Cristo está com você no processo de frutificação. Ele não está contra você, Ele está te empurrando para frutificar. E eu preciso saber que Ele me ama, que Ele derrama sobre mim do seu Espírito, que Ele derrama sobre mim da sua palavra, que Ele derrama dons, que Ele derrama capacitação. E que se eu erro nesse processo, se eu peco nesse processo, se eu me esfio nesse processo, se eu me endureço nesse processo, Ele derrama sobre mim perdão, e Ele derrama sobre mim misericórdia, e Ele derrama sobre mim um renovo do Espírito Santo, porque Ele quer que essa árvore frutifique. Ele não desistiu de nós. Amém, irmãos? O amor do Senhor é como uma avalanche, Ele nos envolve. O fogo de Cristo nos aquece. E nesse processo, vemos que somos os ramos de Cristo, ligados a Ele, e podemos desfrutar da sua companhia todos os dias. Esses dias atrás eu acordei de madrugada e eu me lembrei de um cântico. E o cântico diz assim, eu não sei cantar, irmãos, eu vou tentar. Diz assim: madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. O sono me fugiu de madrugada, mas de madrugada o Espírito Santo me visitou. E eu louvava o Senhor. Senhor, que bom saber que estás aqui. Que bom saber que eu não estou sozinho nessa madrugada. Que bom saber que aquela palavra que o Senhor me disse, que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos, é a mais pura verdade. Nós precisamos, amados, obedecer a Deus por amor e por prazer. Abra comigo em Salmo 119. Eu vou pensar alguns versículos. Salmo 119, 16 diz: alegrar-me-ei na tua palavra, nos teus estatutos, e não me esquecerei da tua palavra.
Salmos 119, 24 diz também: os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Salmo 119, versículo 47: e alegrar-me-ei em teus mandamentos que eu amo. Salmo 119, versículo 77 diz: venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua palavra é o meu prazer. Salmo 119, versículo 92: se a tua lei não fosse o meu prazer, há muito tempo eu teria perecido na minha angústia. O salmista diz ao Senhor: Senhor, se o Senhor não fosse o meu prazer, há muito tempo eu teria perecido. Qual é o recurso do salmista, irmãos? É o nosso recurso. Porque os métodos não mudaram, o nosso Deus não mudou, Ele é imutável, Ele é uma rocha eterna. Salmo 119, 111: os teus testemunhos tenho tomado por herança para sempre, pois são o prazer do meu coração. Oh Jesus, nos dá esse entendimento, Senhor. Nos dá esse entendimento da Tua palavra, Senhor. Nos dá esse entendimento, Senhor, de Te servir por prazer e por quem Tu és, Senhor. Não por ordens ou religiões ou obrigações, mas porque Te conhecemos e porque queremos agradar o Teu coração, Senhor. Porque sabemos quem Tu és, sabemos que o Senhor nos amou e queremos transmitir esse amor por prazer, por alegria, por graça. Queremos Te obedecer, sim, Senhor, mas com alegria e com reverência diante de Ti, Senhor. Salmo 111, 143 diz: aperto e angústia se apoderaram de mim, mas não obstantes, os Teus mandamentos são o meu prazer. Salmo 119, 147: antecipei-me à alva da manhã e clamei, esperei na Tua palavra. Precisamos aprender a desfrutar da alegria ou do prazer de sermos ramos da videira, de termos acesso diário à vida que flui de Cristo e fazermos de Cristo a nossa fonte. Precisamos sair da esfera do fazer por obrigação, fazer porque o irmão falou. Lógico que o Senhor usa os irmãos, nós estimulamos uns aos outros, mas isso precisa ser pessoal, teu com Deus. Precisamos sair da esfera do fazer por obrigação e passarmos a fazer por adoração. Não faço para comprar algo, faço porque fui comprado por alto preço. Não faço para conquistar algo, faço porque eu fui conquistado. Paulo diz em Filipenses 3,12: não que eu já tenha recebido ou que seja perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu não faço para conquistar, eu faço porque eu fui conquistado. Jesus entrou na minha vida e tomou conta de tudo. Não há outro anseio no meu coração que não seja cumprir aquilo que o Senhor quer que eu cumpra até o dia que eu vou me encontrar com Ele e estar com Ele eternamente. Por isso eu não obedeço bicudo, eu não obedeço arrastado, eu obedeço feliz, porque não há nada mais prazeroso do que honrar o meu Senhor. Por isso eu obedeço, pois a obediência trará frutificação, e a frutificação agradará e glorificará o meu Senhor. Amém, irmãos?
frutificação ocorre nesse ambiente. Por isso, não fuja desses ambientes se você quer frutificar. A gente às vezes procura atalhos, mas o Senhor Jesus nos disse que não há atalhos. Ele é o caminho, amém? E esse caminho é estreito e apertado, porque a gente precisa morrer nesse caminho mesmo. O Adão precisa ficar lá. Se ele fosse muito largo, o Adão ia dominar, aí não dá. É a vida de Cristo, né, Marcos? É a vida que flui do Senhor. Mas para a vida que flui do Senhor tomar conta, eu preciso deixar a vida que flui do André na cruz. Amém, irmãos? Esse é o nosso desafio, amém? É o nosso desafio. E para finalizar, eu tenho 7 dicas práticas. Porque eu estou andando com os meus irmãos, eles têm me ensinado. E o Senhor tem me ensinado também a transmitir a palavra em ações práticas. Nós precisamos ter o zelo de transmitir profundidade em praticidade, amém? Não basta sermos profundos, temos que ser práticos. E eu tenho aqui 7 dicas práticas para compartilhar com os irmãos. E a primeira dica está toda embasada na ministração. É que eu preciso conhecer o Senhor e a sua palavra. E para isso eu preciso de tempo. Amém? Os métodos de Deus. Preciso de tempo, irmão. Essa semana agora era a semana pré, né, acampamento. O Senhor me falou uma coisa no domingo à noite. Ele falou assim: entra no WhatsApp da academia e os teus 2 horários dessa semana passa para depois, porque você vai precisar de tempo. Sabe o que eu fiz? Obedeci, tá bom? Na sexta-feira eu percebi, se eu não tivesse cancelado os horários, não tinha dado tempo. A gente precisa olhar para a nossa vida e perceber que todo mundo tem 24 horas por dia. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. E tempo todo mundo tem. Como diria o meu avô, tempo é prioridade. Eu não consigo chegar às 7 horas da manhã. Se falarem para você que amanhã na BMW tem uma BMW 0 km e vão te dar, só que você precisa chegar às 10 para 7 da manhã, você chegaria às 10 para 7 ou não? 15 para 7? 20 para 7? Já ia hoje, já. Já saiu do acampamento. Não, fica aqui, calma. Irmãos, todo mundo tem o mesmo tempo. Eu preciso olhar para a minha vida e ver que, de fato, não me sobra muito tempo nem energia pelo fato de eu ter ali uma casa para cuidar, 2 crianças, um de 3 anos e outro de 6. Trabalho de manhã à tarde. Então o tempo e a energia que me sobram, se eu não colocar nas mãos do Senhor, a frutificação vai ficar enroscada, amém? Então, primeira dica prática: se vira nos 30, irmão, acha tempo para o Senhor, amém? Obedeça aos simples métodos de Deus. Oração não cai de moda, jejum não cai de moda, adoração não cai de moda, estar com a igreja não cai de moda. A gente tem a gente se encontra uma vez por mês na vigília, onde os irmãos se encontram para orar. Quando eu li o livro de Atos essa semana, eu vi o quanto que o Senhor falava enquanto os irmãos oravam juntos. Quais são os métodos de Deus? A igreja junto para orar. Então eu preciso valorizar o dia que a igreja está junto para orar. Eu preciso buscar, Senhor, eu preciso estar junto com a tua igreja. Porque se é ali que o Senhor fala, é ali que eu preciso estar. É simples, irmão, simples assim. Terceiro ponto: desfrute daquilo que o Senhor criou e te deu.
Um ambiente de frutificação também é um ambiente de desfrutar. Eclesiastes 3:13, vamos abrir lá em Eclesiastes. E também todo homem coma e beba e goze do bem do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. O ambiente da frutificação é um ambiente que você frutifica gozando do ambiente, se alegrando no Senhor, se alegrando com aquilo que Deus te deu, se alegrando com a tua família, se alegrando com os teus filhos, se alegrando com a tua esposa. Quarta dica, muito parecido com a terceira, é: seja obedientemente grato. Eu fico bobo de ver o mundo está aprendendo a ser grato. Esses dias no Facebook saiu um botãozinho lá que se chamava gratidão. Gratidão, gratidão. Todo mundo apertava, gratidão, gratidão. Não entendi nada. O que está acontecendo? É um botãozinho que colocaram. O mundo está aprendendo gratidão. E a Bíblia nos ensina a ser grato do começo ao fim. Nós muitas vezes não somos gratos ao Senhor por aquilo que Ele já deu. E um ponto interessante, algo que o Senhor me mostrou alguns anos atrás: a gratidão tem tudo a ver com ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo tem tudo a ver com frutificação. Todas as vezes que a palavra fala sobre sermos cheios do Espírito Santo, ou o versículo de baixo ou de cima, está falando sobre gratidão. Pode ver. Está ali no assunto. Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com ser grato. Portanto, irmão, seja grato ao Senhor pela tua família, seja grato ao Senhor pelo teu trabalho, seja grato ao Senhor pela igreja onde você congrega, seja grato ao Senhor pelos teus irmãos, seja grato ao Senhor pelos seus pais, seja grato ao Senhor. Desfrute. Amém? Quinto ponto: tenha irmãos de aliança por perto. Jesus queria alcançar as nações ali de Israel. Ele tinha 70 discípulos na mão. O que nós faríamos? Mandaria uma para cada um. É melhor eu alcançar 70 cidades de uma vez, já alcanço 70, depois alcanço mais 70, depois alcanço mais 70. O que Jesus fez? Preferiu alcançar 35, de 2 em 2. Jesus estava certo ou não? Olha só, não é que Jesus estava certo, irmãos? De 2 em 2, irmão, anda junto com os teus irmãos, faça amizades dentro da igreja, tenha juntas de companheirismo dentro da igreja. É muito bom nós andarmos com os irmãos, nós precisamos uns dos outros. Ande com irmãos que a vida do irmão te incomoda a ser mais quebrantado. Ande com irmãos que a vida dele é um testemunho tão forte que ela vai te incomodar. Eu preciso orar mais, eu preciso estar mais com a palavra, eu preciso servir melhor. Eu tenho andado muito junto com o Daniel, irmãos, tenho aprendido. Mas eu tenho que falar para os irmãos, a vida do Daniel, o tanto que o Daniel serve, me ensina. Eu olho para o Daniel e falo: meu Deus, eu preciso servir 10 vezes mais. Porque ele tem uma graça especial do Senhor em servir. Então eu preciso andar junto dele, porque eu quero servir o Senhor. Servir é frutificar. Eu quero honrar o Senhor. Tem um irmão aqui do meu lado, eu quero andar junto com ele. Aprendo com os irmãos, aprendo com o João a orar, a ter mais paciência. Né, João? Pôr no óleo. Às vezes eu chego cantando pneu na casa do João. João, para. Então, irmão, vamos pôr no óleo essa situação, vamos orar. Ai, Jesus. Ele está certo, eu que sou menino. Preciso aprender com ele. Então eu ando junto dele. Ontem estava eu ali, peguei as ministrações que estou passando ontem aqui, sentei junto com o Tom. O Tom falou: André, está cheio de erro lá. Eu falei: que cheio de erro? Está tudo certo, não, vamos sentar lá. Irmão, está cheio de erro. O Tom é minucioso. Eu tenho que aprender com ele. Tenho que aprender a ser minucioso. Ele é, no bom sentido, tá, Tom? Ele é chato às vezes, ele me incomoda. Pro lado bom.
Se eu sou quem eu sou hoje, tem uma ferramentinha abençoada aqui, a vida do Tom. Amém, Tom? Preciso orar bastante. O Luciano está rindo. Não vou falar que você é ferramenta, viu, Luciano? Você é uma caixa de ferramentas, você não é uma ferramenta. Eu não ia falar, você riu? Irmãos, Deus deu a igreja. Usufrui da igreja. Anda junto com os seus irmãos. Esteja num grupo de discipulado. Irmãos, anda mais perto. Esses dias eu ouvi um irmão falando, né? Tem aquela passagem: a soberba precede a queda. O irmão falou: o isolamento precede a soberba. Porque o soberbo, ele se isola. O soberbo, ninguém serve para ele, ele é o bom. Então ele se isola, então ele vai se isolando e vai sendo soberbo. E a soberba precede a queda, ponto, ele vai cair. Portanto, eu não posso ser soberbo, eu preciso andar com os meus irmãos. A igreja é um lugar onde todo mundo está aprendendo, irmãos. Igreja não é lugar onde a gente fica disputando o ego, não. Aqui todo mundo se esvazia e Deus enche, amém? Igreja não é lugar de ficar administrando o ego de um, ego de outro, não. Lugar de administrar ego é no vestiário da seleção. Lá o Tite administra o ego do Neymar, do Daniel Alves, lá deve ser difícil. Lá o Tite tem que administrar o ego de todo mundo, porque um é campeão mundial, outro é campeão da Champions, outro é campeão da Libertadores, outro é o melhor lateral direito do mundo. Lá ele precisa administrar ego. Aqui é todo mundo discípulo. Amém? Se é todo mundo discípulo, todo mundo anda junto. Ninguém é melhor do que ninguém. Jesus é melhor do que a gente está aprendendo com Jesus. Amém? E sexto ponto, para frutificar, resolva suas pendências emocionais. Se você tem mágoa com alguém, meu irmão, vai resolver. Ficou chateado com alguém, alguém te ofendeu, às vezes o irmão nem sabe que te ofendeu, vai falar com o irmão. Hebreus 12:15. Vamos abrir lá em Hebreus. É a penúltima e a última é em Hebreus também. Hebreus 12:15 diz: tendo cuidado, irmãos, tenham cuidado, de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Se eu estou preso em alguma raiz de amargura, essa semente não vai frutificar Jesus e a alegria de Jesus. Ela vai frutificar uma plantinha que primeiro ela vai me sufocar. E aí eu vou ficar, diz aqui, perturbado. E aí o próximo passo é que essa vida, ela vai ser uma contaminadora das outras vidas. Ela está indo para baixo, ela está secando, ela está murchando. E em vez de ela se livrar do que está atrapalhando ela, ela vai agarrando nas outras, puxando para baixo. Por quê? Porque ela está amargurada, ela está azeda. Os problemas emocionais nos atrapalham na frutificação, irmãos. Nós somos os responsáveis pela nossa vida também diante de Deus. Se eu tenho pendências emocionais, seja com quem for, eu preciso tratar, irmão. Trata, irmão. Estamos num lugar ótimo para isso. Se der problema, tem pastor aqui, já chamamos pastor, já. Espírito Santo está abençoando. Amém. Obrigado, Dani. Irmãos, problema emocional impede frutificação. E o último ponto: não crie pecados de estimação. Abandone os seus pecados de estimação, se eles houverem. Se houver pecados, não os proteja. Se arrependa, confesse e abandone. Hebreus 12:1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corremos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Eu não posso ver
na minha vida, eu não posso ir para a presença de Deus, e quanto mais próximo da luz a gente está, mais é vista as nossas trevas. Mas eu não posso, quando o Espírito Santo me mostra algo que eu preciso abandonar, que eu preciso deixar, que aquilo não é do Senhor, aquilo não edifica, aquilo não traz fruto. O Senhor mostrou claramente, eu não posso proteger. Eu não posso criar um pecadinho de estimação. Deixa ele aqui, ele é tão bonitinho, não faz mal para ninguém, ninguém está sabendo. Está aqui, todo mundo tem um bichinho de estimação, né? Eu tenho um pecadinho de estimação, deixa ele aqui no meu colinho, ele fica comigo, eu fico com ele, de vez em quando ele vai embora, daqui a pouco ele volta. Irmãos, corta essa maldita coleira. Pecado atrapalha frutificação. Se eu quero correr a carreira, e essa corrida é aquela corrida de maratona, não é aquela corrida desesperada, Paulo fala, corramos a carreira com paciência. A carreira longa, eu vou correndo, mas eu não posso ter enroscado no meu pé nada, porque se eu tiver enroscado no meu pé, daqui a pouco eu estou cansado, daqui a pouco eu estou exausto, daqui a pouco eu estou me pendurando em algum irmão para ver se ele me leva junto. E quando a gente abriga pecadinho, a gente vai pendurando nos outros e vai virando um encosto na vida dos outros. Irmãos, pecado se abandona, não brinque com o pecado. Eu falo isso com muito temor, em nome de Jesus, porque eu sou desafiado pelo Senhor todos os dias a abandonar meus pecados. Quando percebo que tem um pensamento pecaminoso na minha mente, Senhor, esse pensamento não é teu, me perdoe, eu quero ter os pensamentos de Cristo. Quando percebo um sentimento no meu coração, a hora que estou ali pensando, opa, isso não é de Cristo. Senhor, tem misericórdia do meu coração e da minha mente. Eu preciso levar os meus pensamentos cativos a Cristo. Eu não quero dar lado a esse pensamento, porque senão, daqui a pouco, é como uma bola de neve. Ele vai aumentando até que o pecado dá luz.